Há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$ 1.300 por mês. Dá uma olhada no meu contra-cheque aí. Hoje, eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês, trabalhando em casa ou viajando pelo mundo, vendendo produtos de outras pessoas. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ele disse... Do Carille, não foi? O Carille participou ativamente a partir do momento que ele fechou com o Corinthians, que ele voltou da Arábia daquele período de 6 meses, e que o Corinthians precisava de alguém que conhecesse o clube, que tivesse uma história no clube, para remontar o elenco, para tentar viver dias melhores e tentar ser campeão brasileiro. A participação do Carille ativa, mesmo à distância, porque quando o Carille ainda estava no mundo árabe, quando ele estava lá no time dele, ele, por telefone, ele fechava com a direção do Corinthians o planejamento. Então eu me lembro, assim, na Central do Mercado, em janeiro, de noticiar, o Carille já está participando do planejamento do Corinthians. Então tudo passou pela mão do Carille. E eu lembro que ele falou, eu estava em São Paulo ainda, participando do Sport TV News e do Redação. Eu lembro de declarações do Carille dizendo que esse grupo que ele tem hoje, que ele montou para esse ano, era o com mais qualidade que ele já teve até hoje no Corinthians, nas passagens anteriores. Falou sim. Ele voltou a falar isso hoje. Ele falou sim. Só que assim, vamos dividir, vamos quebrar tudo as críticas, vamos dar uma quebradinha. Beleza, ele participou de todas as contratações, então ele pediu o Ramiro. Porque o Ramiro fazia um ótimo trabalho no Grêmio, tanto pela ponta, como lateral, fechando o meio. Por isso que ele foi contratado, porque jogava bem lá no Grêmio. Até estranhamos o Corinthians ter cacife para trazer o Ramiro naquela época. Então, aí o Ramiro vem aqui e não joga. Não sabe... Porque ele tentou colocar de segundo volante e ele não teve desempenho. Então, tentou colocar na direitinha aqui, que ele jogava no Grêmio, também não teve desempenho. Aí, assim, o treinador contrata pelo que ele vê no outro time. Aí o cara não desempenha aqui... Você tira um pouco a bomba um pouco da mão do treinador e divide com o jogador, né? Então é isso. Então, só que para mim, aí o que significa? Que ele escolheu errado. Ele não escolheu bem as contratações. O Ramiro, tudo bem. Eu acho que qualquer time no Brasil contrataria o Ramiro depois dos 3 anos. E o Ramiro tem tudo para ser titular contra o Flamengo, porque o time é o seguinte: Cássio, Fagner, Manuel, Gil, o Carlos, né, já que o Avelar está suspenso, Augusto, Ralf, Urso, Ramiro, Pedrinho e Vital e o Gustavo. Então, aí vamos lá, vamos para a parte do Flamengo que ele falou. Aí é totalmente fora da realidade. Aí não dá para discutir, Carille. Desculpa, cara, mas... Antes de chamar o espião estatístico, eu queria saber do Hernan, que está muito no dia a dia dos clubes, cobrindo o treino, está nos estádios. Você está estranhando o comportamento do Carille de uns tempos para cá, esse tipo de entrevista que ele deu, às vezes que ele optou por não falar depois dos jogos. Esse último que não foi ele que falou, foi o Andrejo. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali nos bastidores? Tem. A falta de desempenho gerou, principalmente depois do jogo da Sul-Americana, um descontentamento de parte do elenco, principalmente dos mais jovens. E aí eu coloco até o Matheus Vital nessa situação toda. Por quê? Porque o Matheus Vital sentiu muito a crítica que o Carille fez por ter... E rebateu, né? Rebateu, por ter... faltou o time ser mais experiente. Só que naquele time eram só o Matheus Vital e o Pedrinho. E essa declaração do Carille não caiu bem também na direção do Corinthians. A direção do Corinthians estranhou muito essa declaração do Carille logo após o primeiro jogo da Sul-Americana contra o Del Valle, uma derrota na Arena Corinthians que foi surpresa para muita gente. Então, assim, o desgaste ele vai sendo aos poucos. A falta de resultado, principalmente a falta de desempenho, gera um desgaste natural de qualquer comissão técnica num clube. Mas aí, a partir do momento que o treinador começa a ter atitudes como essa, de dar uma declaraçãozinha ali, uma espetadinha ali, outra aqui... Irônico, né? Cria um ambiente bélico, cria um ambiente ruim. Tanto que, depois da derrota, da maneira que foi para o CSA, o próprio Fábio Carille repensou. Só que o Carille, em nenhum momento, ele queria tomar alguma decisão de cabeça quente, pós-jogo. Tanto que ele não foi dar entrevista, quem foi o Andrés, que acabou também atirando para tudo quanto é lado. E aí ele conversa com o empresário, conversa com as pessoas próximas a ele e decide continuar. E na entrevista coletiva, nessa que a gente mostrou agora, ele diz que não há desgaste, que ele ainda tem clima para o Corinthians. É o que a gente vai esperar para ver. Não, e para mim é fora da realidade. Posso fazer uma pergunta por ele, né? Pode, claro. O que se debateu muito hoje, depois da coletiva dele,
O problema é a multa contratual, o problema é a dívida para os dois lados. O Carille não quer pedir demissão para não pagar a dívida, para não pagar a multa, e o Corinthians não quer demitir para não pagar a multa. Ele ficou exclusivamente, especificamente por causa do problema da multa. O financeiro pega. Por quê? Porque o Corinthians passa por dificuldades. E o Corinthians tem uma multa alta para pagar para o Carille, caso mande embora. A multa é alta para o Carille. E tem também uma dívida de premiação e de luvas, quando o Carille volta ao Corinthians e a premiação do Campeonato Paulista. Então o montante é alto e o Corinthians não tem esse dinheiro hoje para chegar e falar assim, ó, tá aqui o seu montante, obrigado por tudo, vamos Segunda encerrar. perguntinha. E a direção do Corinthians, desde a época do Tite, a cultura do Andrés é de não demitir, de não trocar treinador. Porque deu certo. E eles não querem. E eu conversei com no dia da Federação Paulista, lá que teve o anúncio dos jogos do Campeonato Paulista do ano que vem, o Duílio Monteiro Alves me disse o seguinte, e não foi gravando, foi fora do ar. Ele falou assim, para mim não existe fato novo. Pelo menos essa diretoria não pensa em fato novo para o Carille em relação a esse ano. O casal tá parecendo o Cícero Mello da ESPN, duas perguntas. Só uma perguntinha. É o seguinte, para ele voltar ele estava na Arábia? Para ele voltar da Arábia para o Corinthians, antes de acabar o contrato dele lá, quem pagou a multa para o time árabe? O Carille ou o Corinthians? Não, hoje se discutiu muito. Foi um acordo. Foi um acordo. Clube e Carille. O clube de lá e o Carille? Não, o Corinthians... Então, ele tinha uma multa para pagar lá. Eu, Carille. Então, ele tinha uma multa para pagar lá caso ele saísse antes do tempo. E ele veio para o Corinthians. Hoje a discussão, muito da TV, foi o seguinte, foi o Corinthians que pagou a multa para ele vir embora. E ele falou na entrevista que o problema não era pagar a multa, porque eu já paguei a multa para voltar e tal. E muitos disseram que foi o Corinthians que pagou essa multa, que não foi o Carille para ele voltar. É por isso que eu fiz a pergunta. Não, e outra também, tinha na época uma discussão de um relacionamento entre o Andrés e o Carille que estava um pouco abalado desde a saída dele. Você conversa com as duas partes e as duas partes dizem, não, isso aí foi superado, tá tudo certo, tá tudo superado. Só que o Corinthians agora que está numa crise, que o rendimento caiu, o Andrés Sanches, ao invés de colocar na conta do treinador, ele coloca na conta dos jogadores. Ele bate muito na tecla dos jogadores. E o Carille, na entrevista de hoje, diz que ainda tem clima para continuar. Então, assim, as partes estão se blindando, estão se segurando. Eu acho que tem um jogo nisso tudo, mas não vou fazer nenhuma pergunta. Tem um jogo domingo, inclusive. E só um detalhe aqui que o Marcelo Braga, que cobre o Corinthians, mandou aqui, contratações que passaram pela mão do Carille. O Ramiro, Bozelli, Sornosa, Manuel, que foi um empréstimo, o Wagner Love, o Urso, Bruno Mendes, que é o uruguaio zagueiro, o Regis, foi um pedido dele que estava no Bahia, o Matheus Jesus, que quase não jogou, o Everaldo, que teve problemas de lesões, e o Gil. E o Gil. Vamos chamar o espião estatístico, que vai trazer números dos dois times, e na volta a gente fala de Flamengo também, que afinal de contas é o líder do campeonato e deve dar um trabalho para o Corinthians no domingo. Roda aí, 3 pontos em disputa, 2 futuros em jogo. 2 multidões de brasileiros. O Flamengo, líder do campeonato, precisa voltar a vencer para ao menos manter a distância de 8 pontos para o vice-líder Palmeiras. O time de Jesus está invicto há 3 meses, enquanto o time de Carille amarga um longo período sem vencer. Desde a Copa América, o Flamengo tem 85% de aproveitamento, com uma média impressionante de gols marcados e poucos gols sofridos. Enquanto o time do Parque São Jorge, no mesmo período, tem apenas 52% de aproveitamento, com um desempenho fora de casa preocupante para quem vai enfrentar o Maracanã lotado. Maracanã, onde o Flamengo tem sido absoluto, com média de 2,5 gols marcados. Não venceu em casa, apenas o São Paulo. Gabigol está suspenso. E o Timão vai precisar ter atenção com Bruno Henrique e Arrascaeta. O trio tem participação decisiva nos gols do líder do campeonato no pós-Copa América. Mas, apesar da má fase, o time de Carille oferece perigo ao líder do Brasileirão, sobretudo na bola parada. Dos 21 gols marcados nesse período após a Copa América, 10 foram a partir de bola parada. Inegavelmente, um ponto forte da equipe corintiana.
Flamengo e Corinthians duelam no Maracanã com diferentes objetivos, mas o mesmo foco, a vitória. Tá aí o Fera fazendo a narração. Érico Faria. Senhores, vamos falar de Flamengo agora, porque nos últimos 2 jogos eu tenho visto os colegas da imprensa debatendo o Flamengo. Vocês da imprensa? Vocês da imprensa? Porque eu e o Casão somos do rock, né? Então da imprensa aqui só tem o Hernan. Sobrou pra mim. Porque, ó, o Flamengo ganhou do CSA de 1-0, mas o Diego Alves salvou umas 2 ou 3 bolas. O CSA incomodou o Flamengo em vários momentos. O Flamengo também teve chances. E agora, contra o Goiás, no meio da semana, o Flamengo abriu 2-0 fora de casa e tomou um empate. Tudo bem que teve a expulsão do César e tudo mais. Agora não tem o Gabigol suspenso. Vocês acham que o Flamengo começa a dar sinais de cansaço? Que essa foi a pauta um pouco do dia que eu vi pelos programas aí? Cara, eu acho assim, eu vi a entrevista do Jorge Jesus e eu concordo com ele. Na quarta, na quinta, né, o jogo Goiás, na quinta. Sentou em cima do resultado. Foi o que o Jesus falou e eu também achei. Foi um problema de acomodação. Fez 2-0, né? Depois achou que ia ganhar o jogo, achou que o jogo estava ganho. E do outro lado tem um time que vai agredir. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Isso os jogadores do Flamengo têm que entender. Não tem mais, o Flamengo não tem mais essa possibilidade de sentar em cima de resultado. Porque os adversários querem ganhar do Flamengo. Não é mais surpresa, não é? E ganhar do Flamengo dá moral pro time adversário. Né? De status. Aqueles que estão fugindo do rebaixamento cresce. Aqueles que estão lutando pela Libertadores também cresce. Então o Flamengo é um alvo e não pode relaxar. Eu acho que vai ser diferente daqui para frente, porque o próprio Jesus destacou essa deficiência no jogo de ontem. Então ele vai bater no vestiário, seriedade, foco, não podemos fazer mais do que nós fizemos na quinta, temos que prestar mais atenção, todos os times querem ganhar da gente. Assim, quem pôde se aproveitar disso, que era o CSA e o Goiás, o CSA quase se aproveitou e o Goiás se aproveitou um pouquinho, aproveitou, na minha opinião, hein? Daqui pra frente é foco total, porque o Jesus já viu em 2 jogos o que aconteceu. E aí, André? E tem uma questão também que é importante, um time como o Flamengo, que joga, que é um time focado, que é um time que está com o sarrafo lá em cima, nível de concentração alto, cria uma gordura no Campeonato Brasileiro, que até a rodada passada era uma gordurinha de 10 pontos e agora está 8 em relação ao Palmeiras, exatamente para você usar. Porque você não vai conseguir ficar no sarrafo lá em cima até o final do campeonato e você pensando também, e isso acaba mexendo com o jogador, uma final de Libertadores. Porque assim, ninguém me tira da cabeça que a comissão do Jorge Jesus, os próprios jogadores, um dia a dia da resenha, da conversa, falando do River Plate, falando da final da Libertadores que vai ser lá em Santiago. Então assim, você cria uma gordura, você cria um resultado favorável a você, que te permite, por exemplo, ter um relaxamento como teve no jogo contra o Goiás, é natural. O Flamengo não é terminar com 10 pontos acima do segundo. É ganhar. É ganhar o campeonato. Com um pontinho na frente vai dar a volta ao jogo. É que nem os rebaixados. Aí você está discutindo, aí você fala, que é um termo normal de se falar. Pô, o CSA, por exemplo, que jogou o Corinthians quarta-feira, está 26 rodadas na zona do rebaixamento. Pouco importa, ele não tem que estar na última. Entendeu? É a dança das cadeiras. Quando sobrar a última cadeira... Não tem que estar na última. E o Flamengo, no caso dele, ele não precisa fazer 15, 20 pontos de diferença no segundo. Se for um, é campeão, sabe? É campeão. Tinha os 10, agora tem 8 e vai controlar isso daí. Mas eu acho que é aquilo que eu falei mesmo. O Jesus não tinha identificado essa possibilidade de baixa de foco e de atenção, né, do time do Flamengo. Aconteceu em 2 jogos. Aconteceram contra o CSA e o Goiás. Mas mesmo assim com o CSA vitória. Então, agora, pela entrevista dele, ele identificou isso e até domingo ele vai falar disso. Né, disso. Só para falar uma coisa do Corinthians, sendo irônico pra caramba, o cara ele não tá assustado, porque ele faz as mesmas coisas do Flamengo, você viu o que ele falou? Ele já fazia antes, o que o Flamengo faz não é novidade alguma. Mas é que eu tenho a impressão que quando um técnico fica muito badalado, alguns ficam enciumados, assim, isso aí tudo eu já fiz. Não, mas aí não pode falar isso. Mas aí não pode falar isso, gente. Aí assim, é fora da realidade. O que o Flamengo apresenta hoje é diferente de todos os clubes que estão jogando no Campeonato Brasileiro. O Santos faz isso, mas não tem a qualidade dos jogadores. O Grêmio faz quase isso, mas de uma outra forma, a forma Renato, que é funcional pra caramba. Né? O Atlético Paranaense faz
parecido com o Thiago Nunes, né? Os outros não fazem. Não tem essa de treinador falar, eu já fiz isso. O Não Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado, era um time muito mais cascudo e na mão do Felipão do que um time que jogava bonito. 2016 também não era um time brilhante. Era o Cuca-Bol, né? Era o Cuca-Bol. Então, assim, o que realmente o Jorge está fazendo, o Jorge Jesus está fazendo, o que o Flamengo está fazendo, é muito diferente do que o Carille disse na entrevista coletiva. A entrevista do Carille, essa comparação, me lembrou o Vanderlei Luxemburgo falando, sou um treinador de vanguarda, isso aí que vocês estão falando agora eu já fazia há 20 anos. Eu já vi essa declaração em muitas outras entrevistas, né? E na boca de outros técnicos. Olha o Mister aí, saudando a torcida depois do jogo. Mister. Vamos ouvir o Rodrigo Caio, que falou no desembarque de Goiânia hoje. Vamos ver aqui que o zagueiro rubro-negro, autor de um dos gols... Zagueiro construtor. É isso. Cara, não dá tempo de lamentar, não. Claro que a gente fica chateado pela forma como foi, né? A gente fica com aquele gostinho de derrota, né? Por ter aberto 2-0 e ter tomado o empate, mas a gente precisa seguir. Estamos a 8 pontos e precisamos, domingo, estar inteiros, primeiramente, recuperar bem para que a gente possa fazer uma grande partida. Jogo difícil, eu acho que duas grandes equipes e a gente espera que a gente possa estar numa grande tarde para a gente fazer um grande jogo. Muito bem, antes do intervalo, o que vocês acham do retrato de hoje para esse jogo de domingo? Primeiro assim, se tem algum personagem envolvido no futebol que sabe que tudo pode acontecer numa partida, é jogador de futebol. É jogador de futebol. No caso hoje é você que você jogou nos dois, inclusive. Não, tudo bem, mas eu estou falando assim, do time do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, por ser jogadores, já participaram de muitas roubadas no futebol, apesar de serem jovens, eles sabem que tudo pode acontecer numa partida de futebol. E os do Corinthians também sabem, pelo outro lado. Só que aí quando entra e você vê os números, você vê a qualidade, você vê o tipo de jogo, aí tem uma balança pra caramba. Eu acho, projetando para domingo, você quer falar? Aquilo que eu falei, 95, 97% de possibilidade do Flamengo ganhar a partida. Hernan, para usar uma palavra que está na moda nas mesas redondas, animicamente pro domingo. Você acha como é que chegam os times? O Flamengo, de dois jogos difíceis. Eu não sei se tudo isso que o Casão falou, 97%, não sei. 95%, está roubando 2 pontos. É provocação. 95%. Eu não entendo. Eu acho que os jogadores do Corinthians vão ter que dar uma resposta, obrigatoriamente dar uma resposta, e aí pode equilibrar o jogo. Esse jogo vai ser chave para o futuro do Corinthians, porque se a gente olhar para o jogo de domingo e tiver um atropelo, como foi o Palmeiras, como foi atropelado... E o Grêmio também, depois na Libertadores? Não, eu digo o Palmeiras porque é o seguinte, foi o mesmo filme. O Palmeiras perdeu para o Grêmio, foi eliminado da Libertadores, sexta-feira teve uma coletiva, Felipão fica, tomou um vareio de bola contra o Flamengo e no dia seguinte Felipão caiu. Então o Corinthians tem o dia do fico do Carille, como vai ser a reação contra o Flamengo? Se for atropelado, não sei se como é que fica a situação do treinador. Não, para ser mais sério, aquilo que eu falei no início. Tudo pode acontecer numa partida de futebol. O Corinthians tem possibilidade de vencer a partida, o Corinthians tem possibilidade de empatar a partida e fazer vida difícil para o Flamengo. Mas o que o Flamengo apresenta, o que o Corinthians apresenta e os números na classificação apresenta, enquanto o Flamengo rema para lá, o Corinthians rema para cá. O Corinthians perdeu 3 lugares aí na classificação em 3 rodadas. E domingo pode ser ultrapassado também de novo por outras equipes. Está em sétimo agora com 45. Está em sétimo, está em sétimo, entendeu? Então, assim, a possibilidade do Flamengo ganhar a partida é muito grande. Eu não vou falar de porcentagem não, porque fica muito pesado. Esquece os 95%. Esquece. Isso aí não vale. A possibilidade do Flamengo ganhar é muito maior que a do Corinthians, mas muito maior que a do Corinthians. O Diego Alves está confirmado? O Flamengo trabalha nesses últimos dias, trabalhou nas últimas horas para ter o Diego Alves. Que também não tem o César, né? Que foi expulso no último jogo. E o Pedrinho de fora da área acerta uns chutes bons aí. Mas assim, não dá para duvidar nada do departamento médico do Flamengo. Tem trabalhado realmente... bem. Não, assim, o Pedrinho realmente tem essa jogada. E assim, antes dessa daí, qual foi? Cri. Não.
Então, assim, só porque ele fez esse chute de fora da área na quarta-feira, na entrada da área, na quarta-feira, ele fez o gol, aí a gente comenta, ó, o Pedrinho tem esse chute, tem que tomar cuidado. Contra o próprio Flamengo, ano passado, na Copa do Brasil, né? Pô, gente, mas ó, o espaço de uma acontecer uma com a outra. Pode ser que ele consiga fazer domingo, por que não? Pode ser que até consiga 2 vezes, mas a realidade é que aconteceu quarta e a última nós nem lembramos quando foi. Então vamos para o primeiro intervalo deste troca de hoje. Tudo pode acontecer no jogo de domingo, inclusive nada. Então, daqui a pouco, a gente volta com Casagrande e André Hernan. Não sai daí. Senhor Walter Casagrande. Inclusive hoje, depois do seu quadro, tem o nosso quadro, né, Hernan, que é o Troca de Chutes, que a gente tem que dar pitacos sobre a rodada. Então, semana passada... Vocês dois? Semana passada, aí nessa cadeira, eu discordei de todos os resultados. Não fui eu. Não, foi o Grafite que falou semana passada. Cantaram no meu ouvido. Vocês pegam a rodada... A gente desafia um programa, é um quadro Troca de Chutes. A gente desafia um programa e o troca estamos ganhando de 8-4 até agora, mas... E aí, já ganhou dinheiro hoje? Então dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu estou viajando aqui em Buenos Aires, na Argentina. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.